Vamos lá, pessoal, relembrar o que é fração. Vocês estudaram um pouquinho sobre isso semana passada, mas nós vamos relembrar e entender melhor o que é isso. Fração, nada mais, nada menos, é do que dividir alguma coisa em pedaços. Então, quando eu falo em fracionar, eu também falo em dividir. Dividir. Por exemplo, eu posso ter aqui um quadrado. Se eu quiser, eu posso dividir esse quadrado em algumas partes. Pode ser muitas ou podem ser poucas. Isso vai depender do que eu desejo com esse quadrado. Por exemplo, eu posso dividir esse quadrado em 4 pedaços, por exemplo. Eu posso dividir aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá vendo que eu dividi ele em 4 pedaços? Dividindo ele em 4, eu posso dizer que eu já tenho aqui 4 pedaços. E como é que eu monto essa minha fração? Simples. Eu tenho que usar esse sinalzinho aqui, ó. Embaixo sempre vai ficar o número que eu dividi esse inteiro. Então, aqui eu posso ter, eu dividi em 4 pedaços, então eu tenho aqui 4. Se eu quiser, por exemplo, vamos supor que esse quadradinho aqui é um biscoito que eu dividi em 4 pedaços. E aí, eu dei um pedaço para o meu colega. Então, eu já não tenho mais esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho que eu pintei. Ele equivale a 1/4 desse todo. Esse pedacinho equivale a 1/4, tá certo? Então, foi o que eu pintei. E quantos quartos sobraram, então? De 4 pedaços, eu ainda tenho 3, certo? Então, como é que eu monto essa fração? Eu continuo tendo dividido ele em 4 pedaços, mas eu ainda tenho 3 pedaços dele. Então, ficam 3/4. Sobrou aqui, ó, 1, 2, 3 pedaços de 4. 3/4, certo? Nós podemos também dividir números. Por exemplo, eu posso ter um número... Vamos colocar aqui embaixo, eu posso ter o número 10. E aí, eu posso dividir esse número em outros pedaços. Por exemplo, eu posso ter esse número dividido por 2. Quanto é 10 dividido por 2? A gente já sabe que 5 vezes 2 é igual a 10. Então, se eu dividir 10 laranjas, por exemplo, eu vou colocar aqui, laranjinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos supor que eu tenho 10 laranjas para dividir para 2 pessoas. 2 pessoas. Quanto que cada uma delas vai ter? Então, eu vou começar aqui, ó, com o laranjinha. Um para esse, um para esse. Tem que dividir igual. Um para esse e um para esse. Por enquanto, todo mundo tem 2. Eu ainda tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 para dividir. Eu tenho esse, 3. Os dois têm 3. Aqui, para esse... E esse daqui para esse, e agora sobrou mais 2. Então, mais para esse e esse para esse. Então, quanto que ficou para cada um? Ficou 1, 2, 3, 4, 5. 5 laranjinhas para esse daqui e 1, 2, 3, 4, 5. 5 laranjinhas para esse. Então, eu tenho 5 mais 5, que é igual a 10. Agora, como que eu posso fazer a fração desse número? Bom, eu dividi ele em 2, certo? Então, eu posso dizer que a metade dele é 1/2. Por quê? Eu dividi em 2 pedaços. 1/2 equivale a quantos? Vejam só, eu dividi em 2 pedaços, certo? Então, um pedaço de 2, pelos quais eu dividi, equivale ao número 5, certo? Então, quando vocês encontrarem alguma situação, problema que fale em
1/3 ou 1/4 de um número, o que vocês precisam fazer? Vocês simplesmente precisam fazer uma continha de divisão. Por exemplo, se eu tiver um número 40 milhões. 40 milhões. E aí eu falo, eu quero saber quanto é 1/4 de 40 milhões. O que eu preciso fazer? Eu preciso dividir esse número pela quantidade que está indicado na minha fração, em 4 pedaços. Preciso escrever 40 milhões assim, para poder dividir? Não, eu posso simplesmente usar o número 40 e dividir ele por 4. 40 dividido por 4. 4 dividido por 4 é quanto? Bom, aqui a gente tem uma continha de multiplicação, certo? Qual número que multiplicado por 4 vai dar 4? 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 1 é 4. Então, 1 vezes o 4 é igual a 4. Aqui a gente tem que lembrar que é uma continha de menos. 4 menos 4 é 0. Mas eu ainda tenho um zerinho para descer aqui. 0 dividido por 4. Qual número que multiplicado por 4 vai dar o número 0? Bom, 4 vezes 1 é 4. Então, 4 vezes 0 é 0. Então, é 0. 0 vezes 4 é 0. Então, aqui a gente tem uma continha que a gente chega ao resultado de 10. Então, 1/4 de 40 milhões é igual a 10 milhões. Simples, certo? Basta a gente prestar bastante atenção no que nós estamos lendo, tá bem? Caso vocês tenham dúvidas, não se esqueçam, vocês podem mandar mensagem para a sua professora, tá certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. E a gente se encontra na próxima. Beijinhos!